Então, a gente vai tratar agora sobre um dos problemas mais recorrentes, né, quando a gente estuda dados de contagem e dados de proporção ou dados binários, né? Na sua grande maioria, a gente tem um problema chamado problema da superdispersão, né? Então, talvez a grande maioria das vezes de análise de dados que vocês possam fazer, né, desse tipo de natureza pode cair em superdispersão, né? Dificilmente vai ficar nos modelos mais simples ali que a gente viu até agora, tá? Eu coloquei também ali para vocês lá no Google Classroom esse livro, né? Esse livro aqui, na verdade, foi um seminário, um mini curso, né? Que a professora Clarice, lá da Exalc USP, com o professor John, né, o John Hind, ele não está mais na Inglaterra, né, ele está agora em Galway, na Irlanda, né, mas em 98 eles ministraram nesse evento, né, no SINAP. Para quem não conhece, o SINAP é um dos principais eventos de probabilidade estatística do Brasil, tá? Que significa Simpósio Nacional de Probabilidade Estatística, né, que é organizado pela ABE, que é a Associação Brasileira de Estatística, e nesse evento eles deram um mini curso, né, sobre superdispersão, modelos e estimação, né? Então, existe um material muito bom, né, que fala sobre a parte de introdução, né, as causas da superdispersão, né, alguns modelos que são superdispersos. Aqui uma parte muito importante, tá, que é os métodos de estimação, né, os métodos de estimação de parâmetros, tá? Aqui eu não vou entrar muito nesses detalhes, tá? Porque questões mais técnicas, mais matemáticas, né? Mas é muito importante entender esses métodos aqui, né? Se caso for estudar aí algo relacionado à superdispersão, tá? E tem exemplos, né? Tem extensão dos modelos superdispersos, que é quando a gente usa, por exemplo, efeitos aleatórios, né, no preditor linear do modelo, ou considera a família exponencial dupla, né, ou considera aí modelos lineares generalizados mistos, né? Então tem várias extensões hoje em dia, tá, para se tratar dos modelos de superdispersão, né, os overdispersion models, não só o que eu vou estar tratando com vocês, tá? Então, assim, né, como a gente conversou, eu já estava falando, né, o modelo de superdispersão, né, ele, não só o modelo, né, mas o fenômeno da superdispersão, ele é um fenômeno que acontece muito na natureza, tá? Pela própria natureza da geração dos dados aí a partir de um fenômeno que se está estudando, né? E do ponto de vista da análise, né, a superdispersão, ela, principalmente aqui, para dados de proporção e contagem, né, que vai ser o nosso foco, tá? Ele vai se caracterizar por quê? Pelo nome já está dizendo, né? É uma dispersão maior do que a esperada, né? Então, é dispersão nos dados superior àquilo que você espera, né? No modelo que se é adotado, tá? Então, por exemplo, os mais usuais, né, a gente está pensando para dados de proporção ou binários, a distribuição binomial, né, que a gente já viu, e os dados, e também para dados de contagem, seria a distribuição Poisson, né? Então, ou seja, o que a gente tem aqui, né? É interessante observar isso, tá? Que quando a gente pensa na superdispersão, que é uma variabilidade extra, né, a gente está pensando nessa situação, tá? Onde a gente identifica a superdispersão, né? Quando você tem, então, a variância, né, da variável aleatória condicionada à sua covariável, ela é maior do que a média, né? Então, para o caso da binomial, acontece essa situação, né? A variância é maior do que essa quantidade, e lembra que essa quantidade é a média
da binomial. Para Poisson, vai ser basicamente isso daqui, né? A variância, então, da variável aleatória da covariável é maior que a média, né? Ou seja, em ambos os casos, a gente vê que existe um excesso de variabilidade, uma variabilidade extra que por vários motivos está lá. Existem várias causas para isso, né? E a gente tem que saber acomodar isso, né? Tirar esse efeito, porque se não fizermos, aí podemos ter muitos problemas, principalmente ali nas inferências dos parâmetros, né? Que é justamente onde a gente toma a decisão, né? E conclui, tá? Então, assim, causas da superdispersão, né? Existem várias, tá? Vou listar algumas aqui. Por exemplo, a primeira delas é a variabilidade entre as unidades experimentais, né? Então, entre as próprias unidades experimentais, pode existir uma variação, tá? Que vai de uma para outra. É claro que se a gente está pensando numa unidade experimental biológica, existe uma variabilidade já inerente, né? Que é, por exemplo, uma variabilidade genética, né? Que já está embutida ali, tá? Por mais que as unidades sejam próximas, homogêneas, né? Vai existir uma variabilidade genética de indivíduo para indivíduo, tá? Então, isso pode estar causando, né? A gente vê, por exemplo, dentro da análise de sobrevivência, existe uma variabilidade que também não é controlada, que a gente chama de fragilidade, né? O que é a fragilidade? É algo que está associado né, a gente pensa em frágil, é algo que o indivíduo está mais suscetível a atingir o evento lá que é o tempo de falha. E isso tá, claro. Você pensa numa doença, existem indivíduos que estão mais suscetíveis que outros a falhar, né? Pensa na COVID, pessoas que têm comorbidade estão mais propícias a falhar. Então, evidentemente que tem uma variabilidade aí já nas unidades, já nos indivíduos dos estudos, né? E claro que no contexto aqui de dados de contagem e proporção, essa variabilidade pode causar aí essa dispersão extra. Um outro fato por exemplo, correlação entre as unidades amostrais, né? Então, assim, ao invés de ter uma variabilidade, né, que você sabe que tem de um para outro, aqui você tem questões que as unidades amostrais, elas estão correlacionadas devido a alguns fatores não observados que não foram incorporados. Então, ou seja, se elas estiverem correlacionadas, né, não forem independentes, então é evidente que essa correlação, essa variação extra vai cair, né, vai cair dentro lá da matriz de covariâncias de variâncias e covariâncias, e dentro dessa matriz aí, que é justamente onde a gente estima os erros padrão, né, o erro padrão é estimado ali. Então, isso vai trazer, né, pode inflacionar ou não lá, o erro padrão, né? Um exemplo clássico disso é lá da agronomia, tá? Então, por exemplo, existem pessoas que trabalham com germinação, né? Então, quando você vai fazer a germinação, por exemplo, de sementes, né, você vai estudar essa questão, né, por vários motivos. Então, as sementes, elas são dispostas dentro do germinador, né, que é um aparelho lá no laboratório, todo controlado. Elas são dispostas a uma certa distância uma da outra. E por quê? Porque é o seguinte, né, na natureza, né, essas sementes, se elas estivessem dispostas aí no solo, elas estariam em competição. Elas estariam em competição, por exemplo, por água, que é a principal coisa para fazer uma semente germinar, elas estariam em competição por nutrientes do solo. Então, o que acontece se uma semente está próxima à outra? Se uma semente está próxima à outra, a partir do momento que ela germina, ela libera uma certa substância com um certo raio, né, em que, nesse raio, ela vai estar capturando esses nutrientes do solo. Se caso existir sementes próximos que estão dentro desse raio, né, de substância que ela liberou, aquela que germinou, isso faz com que a outra
semente talvez não germine, ou seja, diminui a probabilidade da outra germinar. Ou então, se diminui a probabilidade da outra germinar, quer dizer que elas estão correlacionadas, né? Então, assim, se você não mantiver essa distância, você não garante a independência. Então, lá no germinador, você estuda, olha, de 5 sementes, germinou 3. Então, isso é o quê? Isso é uma binomial, né? Você tem 3 num total de 5, sendo que você supõe que cada semente ali, sendo da mesma espécie ali, possui a mesma probabilidade de germinar. Quando você não tem independência, a binomial acabou, vai criar uma correlação extra, e aí vai criar um problema de superdispersão, tá? Então, aí existe modelos para fazer isso, né? Para acomodar essa correlação. Então, um exemplo aí prático de quando que surge essa dispersão. Outros estudos que envolvem clusters, né? Que são os agrupamentos. Por exemplo, você vai estar estudando áreas, você vai estudar indivíduos dentro de uma área. Por exemplo, você quer estudar lá algo relacionado a estudantes, a crianças. Então, você tem lá a área que está dentro de escola, que está dentro de classes, que está dentro de crianças, né? Se você não levar em consideração esses efeitos, né, que você poderia pensar aqui num modelo hierárquico, né? Porque você tem aqui efeitos hierárquicos, né, aninhados, né? Área, escola, classes e crianças, pode surgir um efeito de dispersão, né? Se você tomar uma área, por exemplo, uma escola, pode ter uma variabilidade maior que você poderia controlar, né? Outro caso, omissão de variáveis não observadas, né? Então, assim, existem variáveis que não são observadas, tá? Causas, né? Como, por exemplo, aquele exemplo do bezerro, né? Por exemplo, que está de um filhote que vai ser alimentado por uma ração ao longo do tempo. O tempo é uma variável que, em geral, você não está observando isso, né? Ali, tá? Mas se você não considerar o tempo nesse modelo, isso você vai observar que vai ter uma variação extra também, tá? Um outro caso muito interessante é o que? Os dados com excessos de zeros, né? Então, existem muitos exemplos que você tem um excesso de zeros nas contagens, né? E aí, como que a gente vai lidar, né? Esse excesso de zero extra vai, com certeza, afetar a variabilidade, né, dos dados. E isso vai fazer com que essa variabilidade talvez seja superior à média, né? Então, esses são as principais, né, pessoal? Tem muitas outras, tá? Mas, ou seja, é algo natural, né? Isso que eu quero dizer. Às vezes, a gente via muito isso com os alunos de outras áreas, né? De estudantes e tal, que estavam fazendo seus projetos lá e, de repente, os dados davam modelos super dispersos. Eles falaram, será que está errado o meu experimento? Não, é muito clássico isso acontecer, né? Porque tem N motivos que você pode... tem N motivos que você pode tentar aí, observar que possa ter variação extra, né? E quais são, então, essas consequências, né? A consequência para o modelo. Então, para o modelo, o problema é o seguinte, é que o problema vai ser justamente na inferência, né? Como? Em geral, os modelos de superdispersão, eles vão produzir as mesmas estimativas, tá? As estimativas dos parâmetros serão consistentes. Para muitos modelos, né? Por exemplo, se você pegar um modelo Poisson e um modelo que é uma extensão da Poisson, né? Que não necessariamente afeta a estimação dos betas, a gente pode ver que as estimativas são praticamente as mesmas, né? Elas são consistentes. O problema está nos erros padrão aí, ou erros padrões, né? Que esses sim vão ficar incorretos e serão subestimados pelo modelo, né? Ou seja, porque ele não vai estar incorporando essa dispersão extra, tá? Então, o problema é justamente aqui. Como essa dispersão não vai estar entrando dentro do erro padrão, e a gente sabe que é com o erro padrão que a gente constrói intervalos de confiança para os parâmetros,
e é também com ele que a gente acaba fazendo a inferência via os testes de hipóteses, pode ser que os testes, né, desses parâmetros não sejam significativos e, consequentemente, a gente vai achar que as covariáveis ou uma ou outra covariável possa não ser significativa quando, na verdade, ela é, né? Então, ou seja, você estaria cometendo aí, né, por exemplo, um erro tipo 2, por exemplo, né, aumentando o erro tipo 2 e tal, né? Então, você tem algo que é uma consequência muito problemática, tá? Né? E o erro de punta, na verdade, né, também. Porque assim, você pode deixar o quê? Os testes muito otimistas, né? Essa que é a questão. Tá? Os testes podem ficar muito otimistas e aí vai aumentar essa probabilidade aqui, né? Além disso, o que a gente observa? Né? Além disso, que a gente observa o seguinte, as deviances, né, para os modelos encaixados, claro, também ficam inflacionadas, né? Porque, claro, se isso não está sendo incorporado no erro padrão, isso vai ser incorporado em alguma coisa, em algum local do modelo. E para onde que vai? Vai para o resíduo. E falar em resíduo para modelos lineares generalizados é falar no desvio, nas deviances, né? Então, as deviances vão ser inflacionadas. E também isso vai ser consideravelmente alterada, esse tipo de probabilidade aqui do erro, né? Consequentemente, isso pode mudar tudo na questão de você, até mesmo na comparação entre modelos ou para você avaliar se um parâmetro ele realmente é significativo ou não, tá? Então, o problema é que ele vai cair justamente aqui. A variação extra sempre vai cair no resíduo, se você não conseguir acomodar ela de alguma forma, tá? E aí a principal consequência é essa, né? Inferências resultantes de modos que são incorretas se você não levar em conta a superdispersão. Então, precisa-se levar em conta, tá? Precisa-se levar em conta. Né? E assim, qual que vai ser o grande problema, então, pessoal, do ponto de vista agora da estimação aí, né? Como que a gente observa isso? Então, a gente observa dessa maneira aqui, pessoal. A variância de qualquer estimador, tá? Beta chapéu no contexto dos MLGs é dado dessa maneira, tá? Então, depois vocês podem lá, né, verificar, se a gente pensar isso aqui em N, seria o quê? A variância, né, que eu estou chamando de variância, mas seria a matriz de variâncias e covariâncias, tá? Supondo que aqui a gente tem um vetor de parâmetros. Então, ela é dada dessa maneira, já que o φ aqui vai ser igual a 1 para nós, né? Já que o φ vai ser igual a 1, porque a gente está pensando em superdispersão para dados de contagem de proporção, então estamos pensando nas distribuições binomial e Poisson, e sabemos que o φ é igual a 1 para esses dois modelos. A matriz diagonal, né, que é aquela matriz de pesos, é dado por esse peso WI, e ela é designada dessa forma, tá? Aqui eu acabei escrevendo de maneira igual, porque o que é a variância da variável aleatória y? Se a gente relembrar lá nas primeiras aulas lá de família exponencial, né? A variância de y nada mais é do que o parâmetro de dispersão φ multiplicado pela segunda derivada daquela função b, né, aplicada no parâmetro canônico θ. Mas a segunda derivada dessa função b no parâmetro canônico θ nada mais é do que o quê? A função de variância, tá? A função de variância, que é uma função que depende da média, né? Então, ou seja, a variância da variável aleatória yi é igual ao parâmetro de dispersão vezes a função de variância. Aqui, né, se vocês pegarem quem é o peso WI, aqui ele seria quem? 1 sobre a função de variância vezes a primeira derivada da função de ligação da média, né? Mas, nesse caso, como o φ é igual a 1, então a gente tem que a variância da variável aleatória é exatamente igual à variância de quem? A variância é a função de variância, né? Que é o V de mi. Tá? Então, é por isso que eu deixei aqui, e é para mostrar para vocês onde que ocorre a superdispersão e como que ela impacta nos erros padrões, tá?
Então, essa aqui, a gente pode escrever, então, o WI dessa maneira, né? Então, o que acontece? No caso da superdispersão, o que vai acontecer? A gente vai ter, na verdade, que esse YI é muito maior do que a média, né? É muito maior do que a média, ou seja, a função de variância é muito maior do que a média, do que o Mi, né? De tal forma, então, de tal forma o seguinte, né? Que se a gente substituir, então, né? Como a variância de na Poisson, por exemplo, né, que a gente aqui está trabalhando com a Poisson. Na Poisson, o que a gente considera? A gente considera que a variância da variável aleatória é exatamente μ, não é? Mas, na verdade, né, se a gente não levar em conta a superdispersão, o que está acontecendo, na verdade, é essa sentença aqui, né? Só que, se você não levar em consideração, o que a gente vai ter? A gente vai ter que... a gente vai ter o quê? Que esse valor aqui, tá? Que esse valor aqui, né, vai ser igual ao μ, ou seja, a gente substituiria isso daqui por μ para trabalhar, né? Mas, na verdade, substituindo isso aqui por μ, né, a gente está colocando um valor diferente do esperado. A gente está colocando... na verdade, o que está acontecendo é que esse valor era para ser muito maior do que o μ que a gente vai substituir aqui, se a gente trabalhar com a Poisson, né? Ou seja, aqui, esse denominador na prática, né, será muito maior do que a gente está imaginando, né? Ele será muito maior do que a gente está imaginando, né? Então, nesse sentido, o que a gente está fazendo, então, com isso, né? O que a gente está fazendo? A gente está aumentando, né? A gente está inflacionando, então, esse valor. A gente está inflacionando esse valor aqui, né? Por que a gente está inflacionando? Porque a gente está deixando de computar aquela variação, né? Porque o var de YI era para ser maior do que μ, mas você colocou igual a μ. Então, ou seja, tem uma quantidade que era para ser aumentada aqui, que não vai ser aumentada, né? Que não vai ser aumentada. Então, consequentemente, isso daqui está sendo inflacionado, né? Isso aqui está sendo inflacionado, tá? Porque você está... É como se você estivesse diminuindo o denominador, né? Porque você está deixando de colocar uma quantidade que era para estar aqui, que é maior do que a média, né? Então, você está diminuindo, fazendo isso daqui, né? A partir do momento que a gente substitui o var de YI por μ, a gente está diminuindo o denominador. Consequentemente, a gente está inflacionando o WI. E se a gente estiver inflacionando o WI, o que acontece com a variância aqui do estimador? Que é a matriz de variâncias e covariâncias. A variância do estimador, ela vai ser deflacionada, ela vai ser menor do que ela deveria ser, porque aqui você está computando o inverso da matriz W, né? O inverso da matriz W. Então, ou seja, essa parte, né, essa parte aqui da matriz W estaria inflacionada, quando você está estudando a inversa de tudo isso, essa quantidade seria deflacionada. Ou seja, né, as variâncias e as covariâncias dos estimadores, assim como os erros padrões, né, que é derivado disso, são incorretos porque são menores do que deveriam ser, né, já que está sendo deflacionada. Tá? Então, o que acontece? Isso vai acabar aparecendo lá no modelo, né? Então, ou seja, você está tirando informação disso, tá? Você está, como o erro padrão, ele vai ficar menor do que ele deveria ser, né? Então, ou seja, você está subestimando ele, logo, os intervalos de confiança e os testes de hipóteses também serão, né, prejudicados ali. Você vai aumentar a probabilidade de erro aí. Tá? Então, essa aqui é a questão, é assim que aparece a dispersão, né, dentro do modelo, tá? Via essa ideia aqui, né? Então, ao invés de você computar isso para isso aqui não ficar nem inflacionado nem deflacionado, né, o que está acontecendo é que a gente está deixando de colocar uma quantidade extra.
logo, isso daqui o denominador vai ficar menor do que deveria ser. Logo, a gente inflaciona isso, logo a gente deflaciona essa matriz, e deflacionando essa matriz, os erros padrões são menores do que deveriam ser, ou seja, a gente subestima eles. Né? Então, essa que é a ideia. Então, a pergunta que fica é, como lidar com a superdispersão? Né? Então, dentre as principais estratégias para se lidar, tem algumas delas. Por exemplo, uma delas é a gente propor modelos chamados de 2 estágios ou de misturas. Né? Então, por exemplo, você tem, vamos supor, uma Poisson, mas que nem um exemplo que eu já falei para vocês, né? Você tem uma Poisson, mas a média da Poisson, ela não é constante, né? A média, que é uma das pressuposições, né, que a taxa de contagem fosse constante, ela não é constante, ela é variável. Então, a gente poderia supor que essa média da Poisson segue um outro modelo de probabilidade, né, como ela é variável, e a partir daí a gente constrói um modelo de mistura entre a variável resposta, que é a Poisson, e a variável, e a distribuição de probabilidade da variável da média da Poisson, né? E porque daí a gente tenta acomodar, então, supondo a média da Poisson um modelo probabilístico, a gente tenta acomodar essa variação extra. Esse é um caso. Uma outra forma, né, é assumir uma forma mais geral da variância da distribuição, né? Então, como a gente falou aqui, a variância para Poisson, né, o var de yi é igual o mi-i, igual a mi-i, né? Só que com superdispersão, vamos pensar na Poisson, a gente tem que a variância é maior do que a média, né? Ou seja, então é o quê? É a gente propor um parâmetro, né? A gente propor que a média está multiplicada por algum parâmetro, por algum fator, né? Aí que possa captar a dispersão. E esse fator poderia ser, por exemplo, o parâmetro de dispersão, né? Então, a variância do yi, ele já é o quê? Ele é φ vezes o φ vezes a média, né? No caso da Poisson. E daí a gente teria modelos que são chamados de quase verossimilhança, tá? Seriam modelos de quase verossimilhança. Né? Quase porque existiria um parâmetro a mais ali dentro da verossimilhança, né? Para estimar. Tá? Então, ou seja, você atribuir uma forma mais geral para a variância, né, incluindo parâmetros adicionais, tá? Não necessariamente ser um só, pode ser mais do que um, né? A gente poderia usar uma técnica chamada de bootstrap, né? O bootstrap é uma técnica de reamostragem proposta por Efron, que é um pesquisador, um professor vivo ainda, né? Ele é de Stanford, na Califórnia, em São Francisco, né? O bootstrap é uma técnica de reamostragem, tá? E por meio dele a gente pode tentar captar e melhorar, né, os erros, né, e calcular intervalos de confiança e teses de hipótese, né? E também, para um último caso, a gente pode ter aqueles problemas de frequências elevadas, né, frequências de contagens iguais a zero muito elevadas, tá? Ou seja, tem muitos zeros no nosso conjunto de dados, e aí a gente teria que adotar modelos que captem esse excesso de zeros. Né? Então, tem os modelos chamados modelos inflacionados de zero. Né? Então, já é próprio, né? A gente vai ter, por exemplo, uma probabilidade da variável C0 diferente da probabilidade dos outros valores observados dela. Né? Tá? Então, são algumas alternativas aí. A gente só não vai estudar aqui o bootstrap, tá? A gente vai ver os modelos de mistura agora, depois vamos estudar alguns modelos de quase verossimilhança e, por fim, modelos inflacionados de zero. Tá? Então, o primeiro caso, pessoal, que é o modelo de mistura, né, ou também chamado modelo de 2 estágios, né, que a gente vai pensar inicialmente no problema da regressão de Poisson. Né? Então, imagina que a gente tem contagens, né? Então, a gente tem variáveis aleatórias independentes, essa yi, que vão representar contagens com médias θi cada uma delas, tá? Né? E a gente tem n aí variáveis. Então, a gente vai assumir o seguinte, ó, a gente vai assumir que y barra θi, né? Ou seja, essa condicional aqui, segue a distribuição de Poisson, tá? Com média θi. E aqui, o log de θi, tá? Estou pensando no θi como se fosse a média, né?
o log de θi, que é a função de ligação logarítmica, a gente não vai mexer na função de ligação, conectada com o preditor linear. Isso daqui seria a regressão para dados de contagem, como a gente fez até a aula passada. Tá? Nesse caso, a gente observa que o valor esperado da variável aleatória, dado o θi, né, é igual à variância de y dada θi, que é igual a θi. Tá? Então, ou seja, a taxa θi, ela é constante, né, ela vai ser constante aí para cada uma dessas contagens aí, né, supondo para cada variável aleatória. Né? Agora, vamos imaginar o seguinte, né, vamos imaginar que a gente tem um problema de superdispersão, e como eu falei para vocês, né, o exemplo mais clássico que eu posso te dar é aquele exemplo do número de folhas que foram danificadas, por exemplo, pela invasão aí de insetos, né, gafanhotos, numa plantação. Em geral, eles não vão atacar de forma conjunta, eles vão atacar de forma, né, em grupos, e grupos bem separados. Então, o que acontece? Por que cria essa dispersão diferente? Porque cada grupinho desse vai danificar uma quantidade de folhas lá, né? Então, quer dizer, a taxa média de cada uma delas será diferente. Então, uma ideia é a gente propor que esse θi, né, essa taxa de médias, segue como vão possuir valores variados, então a gente vai imaginar que ele vai seguir uma distribuição de probabilidade, né, ou seja, um modelo de probabilístico, porque se a gente conseguir estimar isso, né, explicar isso via esse parâmetro, a gente está, então, acomodando essa dispersão aí, né, excedente. Então, a gente vai assumir que θi é uma variável aleatória, tá? Que tem uma média igual a mi i, e uma variância igual a sigma i quadrado. Tá? Então, e agora a gente vai buscar quem que é, então, o valor esperado de yi, né? Então, quem é o valor esperado de yi, né? Baseando-se em que o yi é o que? O θi é uma Poisson, que a gente já sabe, né? Só que a gente sabe agora que o θi também segue um modelo de probabilidade. Então, observem, né? É como se a gente estivesse aqui com uma probabilidade, uma densidade condicional, né? Uma função densidade condicional, por exemplo, uma função de probabilidade condicional, e a gente está querendo achar a marginal, né? E qual que é o valor esperado dessa marginal, tá? Então, assim, tanto a esperança de yi e a variância do yi são determinadas pelos conceitos de variância e esperanças condicionais, tá? Então, isso daí, né, vocês podem ver lá no Moodle, né, naquele livro que a gente trabalhou lá em Estatística Matemática, existe algumas propriedades, tá, de esperança e também de variância, né, condicionais. Então, eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Então, se vocês, por fim das dúvidas, tiverem dificuldades aí, eu aconselho que vocês consultem primeiro o Moodle. Então, pessoal, a gente pode definir, então, que o valor esperado, então, de y vai ser quem? Vai ser o valor esperado, né, aplicado ao valor esperado de yi dado o θi, tá? Então, isso aqui é uma definição, né, quem que é a esperança condicional. A esperança condicional de y dado o θi, né, é exatamente E de yi, tá? Só que aqui a gente tem quem que é o E de yi dado I, né? É quem? É o próprio θi, tá? É o próprio θi. Então, ou seja, aqui a gente estaria trabalhando com o valor esperado de θi, que observem que agora é uma variável aleatória e tem média igual a yi. Então, a gente observa que nessas condições, o valor esperado da variável aleatória y que a gente está trabalhando tem yi. Desculpa, a média dela é mi, tá? É mi. E a variância? A variância, então, de yi, de uma marginal, né, a partir que a gente tem a gente tem essa condição aqui, a gente tem uma variável aleatória condicionada a outra, dando uma Poisson, né, a variável aleatória yi pode ser descrita por essa soma aqui de termos. Ou seja, a gente pode escrever eles como a esperança da variância de yi dado θi, mais a variância da esperança de yi
dado o θi, tá? A gente pode escrever isso dessas duas maneiras, né? Então, o que acontece? A partir disso, então, olha só que nós temos aqui, né? Então, quem que é a variância de yi dado θi? Essa variância, ela é quem? Ó, ela vale θi também, né? Porque aqui é a pressuposição da Poisson, tá? Ela vale θi. Então, aqui, no final das contas, a gente tem, nesse termo, fica E, né? Aplicado em θi. E a variância de E de θi, bom, a esperança de y dado θi, a gente já até encontrou que também é θi. Né? Então, aqui fica, no final das contas, fica E, esperança, valor esperado de θi, mais a variância de θi. Ora, isso daqui é igual a μ, e isso daqui é igual a sigma i quadrado, né? Então, ou seja, a variância do y para um modelo de mistura, né, de 2 estágios, mistura porque você está misturando duas variáveis aleatórias, né, não totalmente diferentes uma da outra, tá? Em geral, a gente tem que assumir essa variável aleatória, a gente tem que assumir o θi na variável aleatória no suporte do θi, né? Se θi é uma média, a média para Poisson é sempre positiva. Então, a gente tem que escolher uma variável aleatória que assuma, né, cujo suporte seja positivo, tá? Não é qualquer variável aleatória também, tá? Né? Mas o que a gente observa nisso, né? A gente observa que no modelo marginal, que é o y, a gente tem que a média dele é o próprio y, é mi, e a gente tem que a variância dos y's aí é quem? É o mi, né, que é a média adicionada um componente de variação, né, que vem dessa variável aleatória. Então, ou seja, a gente observa que esse incremento a mais aqui, ó, esse sigma quadrado i, é justamente isso que vai permitir acomodar a superdispersão nos dados, né? É esse parâmetro que vai computar a superdispersão, tá? Então, assim, esse é o básico, vamos dizer, é o esqueleto do modelo de mistura, né? Então, o que a gente tem que fazer o quê? Aqui a gente vai fazer um modelo de mistura da Poisson com um modelo de probabilidade especificado, que vai ser um modelo contínuo, já que o θi é maior do que zero, né? E não é discreto, tá? Então, ou seja, a gente acaba assumindo um modelo de 2 estágios ou de mistura da Poisson com uma distribuição especificada para os θs, tá? Então, o modelo mais, talvez, mais conhecido de mistura é aquele em que, né, mistura para Poisson, né? É aquele que a gente considera θi como uma distribuição gama, tá? Então, o modelo de mistura chamado Poisson-Gama, que ficou conhecido como binomial negativa, tá? A binomial negativa é formada dessa maneira. O modelo de mistura Poisson-Gama, ele é definido a partir do momento que a gente atribui para θi, né, para a média da Poisson, uma distribuição gama com esses dois parâmetros, ó, com o parâmetro k e com o parâmetro lambda-i, tá? E com o parâmetro lambda-i. Tá certo? Então, assim, nessas condições, né, a gente tem o quê? Que o k sendo maior que zero e o lambda aqui sendo maior que zero são os parâmetros da gama, tá? Então, aí, o que a gente pode observar? Se a gente for calcular qual é a esperança, então, da Poisson-Gama, né, que vai se chamar em binomial negativa, ele é um mi, né, que é igual também um mi mais sigma quadrado i, tá? Só que o que a gente sabe, né, pessoal? A gente sabe lá pela estatística matemática que qual que era a média para gama? A média, né, para gama fica lá alfa sobre beta, né? Seria o que? O k sobre lambda-i, né? Então seria exatamente isso, tá? E é exatamente isso que a gente acaba acontecendo quando a gente calcula o y, tá? Né? Né? Porque o que acontece? Ó, a média do θi, né, vale mi, tá? Então, e o mi, nesse caso, vale o quê? É k sobre lambda-i, tá? Então, aí,
recordar aí qual que é a média da gama, da distribuição gama. E a variância, o que é a variância? Né? A variância de YI, ela é quem? Ela é justamente, né, o μi mais o sigma quadrado i. Só que nesse caso, né, sigma quadrado i seria quem? Seria a variância, né, da distribuição gama, que a variável aleatória é representada pelo θi. E a gente sabe também pela estatística matemática, né, com esses parâmetros aqui, né, com esses parâmetros, e considerando μi a média da gama, a gente sabe que a variância de y, a variância, então, da gama fica μi quadrado sobre k, então, resultando essa variância para y. Então, ou seja, a mistura Poisson-Gama é o quê? É um modelo de probabilidade que tem essa média e que tem essa variância. Então, já observem que a gente vai estar tratando de um modelo de contagem, até porque a binomial negativa é um modelo de contagem, né? Mas observando que o y, a variância da binomial negativa, sendo maior do que a média, né? Que esse termo aqui é todo positivo, então ele é maior do que somente μi, né? Já que está sendo adicionado aqui, tá? Tá certo? Então, é isso que a gente observa, né? Vai ter essa variação extra aí. E como que a gente encontra, então, o modelo? Se a gente quisesse achar qual que é a função de probabilidade de y, né? Qual que é, então, como que a gente encontra? Ora, aí a gente tem que relembrar, estudar aí, né? Quando a gente estuda o modelo gama para θi, então a distribuição marginal de yi corresponde àquela distribuição produzida pelo processo de mistura, ou seja, né, a marginal é dada o quê? De yi é dada pela integral da função de probabilidade conjunta, né, no caso aqui para densidade conjunta, tá, né, na integração, né, na variação do θi, né. Só que essa função, a conjunta, ela pode ser escrita como a condicional multiplicado pela marginal, né? Essa aí é a definição, se a gente lembrar. Ou seja, então é a condicional y dado θi, que isso a gente sabe quem é, né? Quem que é a f de y dado θi? É a função de probabilidade da Poisson, né? Com parâmetro θi, tá? E multiplicado pela marginal, pela marginal aqui, né, de y, de θi, que é quem? Que é a função densidade da gama. Então, ou seja, seria integrar aqui no espaço paramétrico da gama, né, seria de 0 a infinito, tá? E aqui sendo a função de probabilidade da Poisson é a função densidade da gama, por isso que é o modelo Poisson-Gama, né? Então, fazendo essa integral aqui, pessoal, você chega exatamente na distribuição binomial, ou seja, esse problema aqui de você resolver isso foi um dos problemas, se não me engano, da primeira lista de exercícios que a gente fez, que vocês fizeram lá, tá? E aí você tem a distribuição, então, binomial, tá? Mas na hora da modelagem, é isso aqui que a gente vai estar utilizando, né? A variância está aqui, e o YI está aqui. Tá? É isso que a gente vai estar modelando. E, em geral, a gente vai modelar com isso, né? A gente vai usar, então, aqui o log da média, né? Só que a média observa que é a mesma, né? Então, como a média é a mesma, e a gente vai estar conectando, então, o preditor linear na média. Então, o que acontece? As estimativas da Poisson e da gama e da binomial negativa são as mesmas. O que vai mudar? O que vai mudar é justamente que você tem um termo, um parâmetro a mais lá dentro da variância que vai retirar, né, que vai extrair, então, essa variação extra, fazendo com que os erros padrões aqui, para os betas que forem estimados, sejam mais adequados para se fazer inferência, né? Então, é isso. Bom, então, assim,
a binômia negativa, a gente pode ajustar ela lá usando o pacote o MES, né, que é o pacote já utilizado lá no R, por esse comando aqui, tá? Então, é o comando glm.nb, né, de Negative Binomial, tá? Que a gente pode estar utilizando, mas tem outras bibliotecas também, né? Então, a gente tem daí, no estudo, a gente tem que y dado a covariável, então, é uma distribuição binomial negativa, com média mi e o parâmetro de dispersão φ, né? Apesar que o φ aqui vai ser igual a 1 aí. E a função de ligação que a gente adotar para a média igual ao preditor linear. Em geral, a gente pode adotar, né, uma ligação logarítmica aqui. Tá? Então, assim, né, aqui só está explicando, se você adotar a logarítmica, tá, né, sempre a gente está ajustando a média ao preditor linear. Tá? Então, essa é a ideia da binomial aí negativa. Tá? Essa aqui é a ideia. Bom, beleza. Um outro modelo que é possível, que segue algo bem parecido, é o modelo Poisson-Gama, tá? É o modelo Poisson-Gama. Então, o modelo Poisson-Gama, Poisson-normal, ele é o quê? Ele é um modelo de mistura em que, na verdade, a gente vai estar introduzindo um efeito aleatório, né? Mas esse efeito aleatório não vai estar entrando diretamente na média, né? Ao invés de a gente tomar, por exemplo, a média da Poisson e ela seguir uma distribuição normal, por exemplo, não é isso que vai acontecer, tá? A gente nem pode fazer isso, porque a média só tem valores positivos e a normal, né? A gente não pode assumir θi como distribuição normal, porque é normal, o suporte dela está nos reais. Mas é o quê? É a gente adicionar um efeito aleatório, um termo, no próprio preditor linear. Então, ou seja, o meu eta não vai se conectar somente com o preditor linear, com componentes sistemáticos, né, que são o x-beta, né, o xi transposto beta. Só que ele vai ser adicionado por um parâmetro sigma multiplicado por uma matriz zi, né, por um zi, tá? Em que esse zi aqui segue a distribuição normal padrão, tá? Então, e esse parâmetro sigma é justamente o parâmetro que vai que a estimativa dele vai estar associada, né, à dispersão aí, essa dispersão extra, né, desse efeito aleatório. Então, a gente inclui um efeito aleatório no preditor linear para que esse efeito possa captar essa variação extra provocada pela superdispersão. Então, o modelo, ele é dado dessa maneira, tá? Ele é dado dessa maneira. Se a gente considerar o y barra θi, né, igual a Poisson com média θi, então a gente tem que o log da média, né, θi, ficaria dessa maneira, tá? Ficaria xi transposto beta mais sigma vezes zi, né? E aí a pergunta fica, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está misturando quem? A Poisson, que é a variável aleatória, né, y dado θi, condicionada aí, né, adicionando um efeito aleatório que vai seguir distribuição normal, então é a regressão Poisson normal, tá? Bom, então a partir disso, a gente tem que tentar estudar qual que é a esperança de YI e a variância de YI. E a gente observa que a variância de YI é igual à variância de quem? Do θi, né? Que é isso que a gente tem aqui, tá? É a esperança da esperança de Y dado ZI, no caso, né? Porque agora é ZI que é a nossa variável aleatória, tá? Então, isso daí, a gente poderia pensar quem que é a esperança de YI dado o ZI, né? Dado o ZI, tá? Então, essa esperança aí seria quem? Seria o próprio θi, né? Então, o θi, né, seria a própria média disso daqui, né? Então, aqui não é θi, tá, pessoal? Aqui tá errado, aqui é ZI, tá? Então, desculpa aqui a falha, aqui é ZI, né? É Y dado ZI. Eu estou condicionando agora a uma variável aleatória que vai seguir distribuição normal.
Então, a esperança de y dado zi vai ser quem? Né? Vai ser, ou seja, quem que é a média? A média, como é uma Poisson isso, a média é o próprio θi, mas θi é quem? É o ESP dessa quantidade aqui, né? Então, por isso que ficou algo dessa maneira aqui, tá? É o ESP sobre isso daqui. E fazendo essa solução aqui acaba obtendo essa quantidade, tá? Então, a esperança desse termo aqui dentro é o ESP de xi transposto beta mais meio vezes sigma ao quadrado. Então, é interessante vocês resolverem isso daqui, tá? Esse aqui que não está tão direto, né? Por que essa esperança é igual a essa? É uma pergunta. Então, é interessante vocês tentarem solucionar esse problema, né? Ou seja, calcular essa esperança, e isso tem que dar o ESP de xi transposto beta mais meio vezes sigma quadrado, tá? E tudo isso daqui a gente vai chamar do quê? De MI, né? Porque a média da variável aleatória é igual a MI. Tá? Né? Então, assim, e a variância é a mesma coisa, tá? Se você for calcular a variância do YI, ela vai ser desmembrada nesses dois termos, né? Então, esse termo aqui, se a gente fizer, aqui a gente está trabalhando com o quê? Isso daqui é igual a variância, né, do y dado zi, é igual a θi, né, porque a gente está na Poisson, y dado zi é Poisson, θi, então, já é, né, então, assim, a esperança do θi é o quê? É isso daqui que a gente acabou de ver, né, que é o mi. Tá? Mais quem? Mais a variância dessa quantidade aqui, né? Mais a variância aí dessa quantidade aqui, tá? Então, a variância dessa quantidade, a gente tem isso. Novamente, eu peço para vocês tentarem mostrar isso daqui, né? Por que essa quantidade aqui, ó, o var disso deu tudo isso daqui, né? Deu o ESP de 2 vezes xi transposto beta mais sigma 2 multiplicado pelo E de sigma quadrado menos 1. Tá? Então, tentem mostrar o porquê que essa passagem daqui para cá, tá? Mas o que a gente pode retirar disso daqui, né? A gente pode retirar o seguinte, que tudo isso daqui, então, né, essa quantidade aqui é quem? É a própria média, né? E essa quantidade aqui pode ser escrita como mi ao quadrado, tá? Então, a gente pode observar que a variância, né, é dado como que mi mais uma quantidade, né? Que é justamente isso daqui, né? Vocês lembrarem, ó. A variância é mi mais uma quantidade. No caso, essa quantidade é o quê? É essa daqui, ó. E elevado a sigma 2 menos 1, multiplicado por mi ao quadrado. Ou seja, a função de variância, então, aí, nesse caso, né, que essa parte extra, ela para esse modelo, assume uma forma quadrática, tá? Então, a função de variância, ela pode assumir uma forma linear, uma forma quadrática, né? Em alguns modelos, se você considera lá φ vezes a função de variância, ela está assumindo uma forma linear, né? Mas φ vezes mi, né? Por exemplo. Mas aqui ela vai estar assumindo uma forma quadrática, tá? Então, observem essa situação aqui. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, isso depende do tipo de modelagem. Mas é um outro ponto aí para a gente avaliar, né? Então, a Poisson gama é chamada de binomial negativa, né? E a regressão Poisson normal, né? Quando a gente inclui um efeito aleatório aí, e a gente constitui, então, a Poisson normal, né? Dado por essa média, para a média igual a mi. Então, também não vai ter um efeito nas estimativas, né? Mas a variância já dá para observar que é totalmente diferente do mi, né? É totalmente diferente do mi, tá? E sempre vai estar computando aí um valor maior do que a média, né? Porque E elevado a sigma 2, o sigma 2 é sempre positivo, então, por exemplo, um E elevado a A, sendo A positivo, sempre vai ser maior do que 1, né? Então, sendo maior do que 1, então essa quantidade aqui é sempre positiva. Algo positivo multiplicado por mi quadrado sempre é positivo. Então, você tem a média somado
a alguma coisa positiva, né? Então, consequentemente, a variância sempre vai ser maior do que μi. Então, ou seja, essa quantidade aqui vai tentar capturar aí, né, por meio desse parâmetro sigma, a variabilidade extra provocada pela superdispersão. Tá? Ok, pessoal? Tudo bem? Agora, indo para os dados de proporção, né? Porque aqui a gente está trabalhando um modelo de mistura aí de 2 estágios para o caso de contagens, né? Que a gente tem um modelo de regressão. E se a gente tivesse o modelo binomial, né? O modelo logístico, enfim. Como que a gente faria? Então, um dos primeiros casos é esse daqui, ó. É um modelo que a gente chama beta binomial, tá? Então, vamos ver como que surge esse modelo aí. Então, o beta binomial é o seguinte, ó. Então, o modelo de superdispersão, ele pode acontecer para dados binários, né? Isso é um fato, tá? Ele pode ocorrer para dados binários, né, de proporção. Então, nesse contexto, tem 2 situações para a superdispersão entrar. Primeiro, é as observações individuais de um mesmo grupo, né, que apresentam aí probabilidade de sucesso heterogêneas, né, que vão variar devido a um fator não observado, tá? Então, por exemplo, as probabilidades de sucesso são diferentes. Esse é o caso que eu falei das sementes, tá, pessoal? O modelo beta binomial é justamente o modelo lá das sementes, né? Que se elas não tiverem numa distância certa, a probabilidade das sementes germinarem são diferentes, né? Então, vai aparecer essa dispersão extra aí. E um outro caso é quando as observações individuais em cada grupo são correlacionadas, né? Então, você tem então, você tem aí que essas observações aí, elas estão correlacionadas de alguma maneira, né? Por exemplo, às vezes você está fazendo mais do que uma medida de um mesmo indivíduo, né? Então, isso vai produzir uma correlação entre essas medidas, tá? Não tem como, né? Então, aí, nesse caso, o modelo beta binomial é o mais apropriado, que nada mais é do que o quê? A gente está pensando, então, num problema de dados de proporção ao binário, então, a distribuição mais lógica seria a binomial, mas a gente vai introduzir um efeito aí, né, que vai ter distribuição beta, tá? Então, é nesse sentido. Como que é, então, a formulação desse modelo? É o seguinte, vamos supor, então, que a gente tem agora, ó, y dado pi, né, é uma distribuição, são variáveis aí, né, y são variáveis aleatórias, tá, que seguem aí variáveis binárias, tá, e de tal forma que y condicionada a uma outra variável pi segue uma binomial, então. Uma binomial com MI, né, ensaios de Bernoulli, e PI é o quê? É a proporção, tá? Então, é a proporção aí, né, a probabilidade, PI é a probabilidade de sucesso em cada um dos MI, ensaios de Bernoulli. Só que PI, PI é uma probabilidade de sucesso, só que, ou seja, para cada ensaio de Bernoulli, essa probabilidade pode ser diferente, que é justamente o exemplo lá das sementes, né? Então, ou seja, germinou a primeira semente, a semente vai liberar uma substância tóxica por um raio. Se outras sementes estiverem próximas dela, as probabilidades dessas outras sementes germinarem também serão afetadas. Então, a probabilidade de sucesso delas germinarem serão completamente diferentes, tá? Então, ou seja, nesse sentido, a probabilidade de sucesso aqui pode ser considerada uma variável aleatória, né? Porque cada uma delas vai ter um valor diferente, não vai ser constante, né? Então, aí, a gente constitui isso, então, que pi é uma variável aleatória que tem, então, como valor esperado, a proporção, pi não, né? É pi, tá? É pi. Parece um pi aqui, né? É pi, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem a variável pi, né? Ela é uma variável aleatória, em que a média dessa variável pi é, então, essa proporção pi, tá?
E a variância, então, dessa variável aleatória P, né, é quem? É essa daqui, ó, é φ vezes πi vezes 1 menos πi, tá? Sendo φ aí o parâmetro de dispersão, tá? Um parâmetro de dispersão aí, né? Um parâmetro qualquer, tá, pessoal? Um parâmetro qualquer que vai estar computando aí, né, essa variabilidade extra, né? Então, quando a gente estuda, então, o valor esperado de y, né, de quem que é y, desses valores binários aí, né, essas proporções, a gente pode observar, então, que yi vai ser mi vezes pi, tá? Então, isso daqui é usando essa mesma lógica, tá? É usando essa mesma lógica aqui, né? É usando essa mesma lógica, tá? Né? Seria a média, tá? Então, o valor esperado é a média, enquanto que a variância é a média mais uma quantidade. Então, se vocês observarem ali, esse valor aqui, né, está sendo designado como quê? Né? Está sendo... esse valor ali está sendo designado como PI, né? Então, você está achando esse valor esperado para resultar, então, né, para cada um desses I, você tem, então, o valor esperado disso, né, seria o quê? M vezes esse PI, né, porque você tem vários PIs, né, é uma constante só. Então, você teria π1 mais π2 mais π3, e assim vai. Se essas proporções são iguais, então, essa soma daria M vezes, né, o PI, tá? Então, aí que constitui isso. Então, é interessante vocês demonstrarem esses cálculos aqui, tá, pessoal? Isso é importante entender, tá? Importante entender, né, esses cálculos aqui. Então, e a variância do YI é dado dessa maneira, ó. Olha, aqui a gente tem a média, né, isso aqui é a média de quem? A gente tem aqui, ó, a média, que é o Mi vezes I, é a média da binomial, né, é o MI, tá? É multiplicado por uma proporção, né, 1 menos a proporção, vezes 1 mais MI menos 1 vezes φ, tá? Então, a variância já é essa quantidade aqui, né? Já é essa quantidade aqui, tá? Então, é evidente que a variância, ela vai ser aí, maior do que a média, né? Vai ser maior do que M vezes I, tá? Isso daqui que é igual ao MI, né? Então, assim, se você tomar, por exemplo, a distribuição beta, né, para o PI, por que eu tomo a distribuição beta, então, pessoal? Por que a beta? Alguém pode perguntar. Por que eu estou tomando a distribuição beta? E não tomo uma gama? E não tomo uma normal? Né? Não tomo, sei lá, uma Weibull? Por que eu estou tomando a beta? Porque é o seguinte, qual é o suporte da distribuição beta? A distribuição beta é uma distribuição de probabilidade. É uma variável aleatória contínua cujo suporte está no intervalo real 0, 1. O P de I é o quê? É a probabilidade de sucesso, né? Lembra que probabilidade definida de forma axiomática é o quê? É uma função cujo a imagem ali, né, está entre o 0 e 1. A probabilidade é um número que está entre 0 e 1. Então, é por isso que eu estou tomando uma beta, tá? Eu só posso tomar como variável, como distribuição de uma variável aleatória, né, nesses modelos, se condizer com o suporte, né? Ou seja, qualquer valor da beta aqui sempre estará entre 0 e 1. Isso condiz com a probabilidade, com uma probabilidade, que é um número entre 0 e 1. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui no caso da Poisson gama, né, na binomial negativa. Tomamos uma gama porque a gama são valores positivos e a média da Poisson é positiva, né? Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Tá? Então, assim, se a gente tomar, então, que a distribuição de P aqui é uma beta, cujos parâmetros é alfa i e beta i, né? E que alfa i mais beta i são fixos, então isso resulta num modelo probabilístico chamado distribuição beta binomial, né? Para y com uma função, com a mesma função de variância aí, né, da binomial, tá?
né? E o que a gente observa aqui, né? Que essa mesma função de variância resulta assumindo que as respostas binárias individuais não são independentes, mas sim correlacionadas, tá? Então, quando que esse modelo vai aparecer aí para a gente trabalhar? Quando a gente estiver trabalhando com dados de proporção ou com dados binários e a gente sabe por algum motivo que esses dados binários estão correlacionados, né? Ou seja, se eles estão correlacionados, então uma alternativa é pensar, né, na beta binomial, que é uma distribuição que é uma distribuição de proporção, tá? É proporção só que quando a independência é violada, né? A independência entre as respostas, observações aí são violadas, tá? Então, assim, se a gente fosse estudar, né, de maneira um pouco mais concisa, né? Como que a gente chega nesses resultados, tá? Esses resultados saem daqui, ó. Né? Então, como que é constituído aí o modelo beta binomial? Ele é constituído dessa forma, ó. Então, considera-se aí, ó, YI sendo uma soma, né? Aí você tem uma soma de RJs, em que RJs tem distribuições de Bernoulli. Então, o que a gente sabe aí, né, num primeiro momento, né? A gente sabe que essa soma aqui, né, essa soma aqui seria uma binomial se não tivesse correlação, né? Se as variáveis se fossem independentes, tá? Se os R's e J's fossem independentes, mas eles não são, tá? Então, assim, como que a gente pode, então, estudar a variável, o YI, né, a partir do momento que a gente está considerando que R e J's que são variáveis Bernoulli, não são, são correlacionadas, né? Então, a gente pode estudar da seguinte maneira. A gente vai supor, então, que a média de cada uma da Bernoulli vale essa proporção πi, e que a variância delas vale πi vezes 1 menos πi, tá? Se cada uma é Bernoulli, né? Então, ela tem uma probabilidade de sucesso, e a variância é a probabilidade de sucesso multiplicado pela probabilidade de fracasso, tá? A questão agora é que elas estão correlacionadas, né? Então, assumindo-se aí um coeficiente de correlação ρ, né, entre esses RJs, tá, para cada IJ diferente, né? Então, o que a gente tem aqui, tá? Então, a gente tem o seguinte. Então, a gente tem que calcular qual é a covariância, né? Qual que é a covariância, então, por exemplo, entre duas, ó, uma RIJ e uma RIK, né? Que você vai estar aqui para uma YI, né? Você tem, então, por exemplo, o J para Y igual a 2, por exemplo, né? Então, você vai ter aqui desculpa, para MI igual a 2, né? Para dois ensaios de Bernoulli, MI igual a 2, então você vai ter lá o RIJ, né? O RI1 e o R2. Né? Então, seria uma ideia dessa, né? Supondo aqui J e K diferentes, tá? Então, o que a gente vai observar? Vai observar o seguinte, como que é a correlação deles, né? A correlação deles é o seguinte, pode ser dada por essa expressão aqui, tá? A correlação entre esses dois aí, né? A correlação entre esses dois pode ser dada, então, dessa maneira, né? Dessa maneira aí, tá? Que é o quê? O πi vezes 1 menos πi multiplicado, então, pelo coeficiente de correlação, ρ. Se esse coeficiente de correlação for 1, significa que não tem correlação, né? Porque daí a covariância aqui entre duas variáveis seria a variância, por exemplo, entre duas, tá?
Então, seria o próprio pi, né? Entre duas seria, né, o próprio pi vezes 1 menos pi, tá? Então, aqui entra o coeficiente de correlação. Então, consequentemente, quando a gente vai para estudar a variável y aqui, né, a variável y facilmente a gente encontra que o valor esperado dela é mi vezes pi, e a variância, ela é particionada, né? Então, a variância, ela pode ser particionada aqui, né? Como que seria, então, a variância do yi? Seria estudar né, essa soma, né, da variância dos RJs, né? Mas a variância dos RJs, aí, né, então já é escrita como pode ser escrita como uma variância somente, desculpa, a variância do YI vai ser escrita como a variância do RJ mais uma quantidade aí, né, como tem essa somatória, vai entrar a somatória e o efeito da covariância também, né? Então, a partir disso, a gente pode escrever essa quantidade aqui, tá? Essa quantidade aqui, né, uma quantidade que vai sair dessa variância aqui, né? Então, essa variância aqui é isso, tá? Então, aqui ficaria, né, você substituiria por pi vezes 1 menos pi, e essa quantidade aqui você substitui por ρ vezes pi vezes 1 menos pi, e a gente encontra que a variância de y é essa quantidade, ó, em que ρ é o coeficiente de correlação. Então, aqui, na verdade, esse parâmetro φ que eu coloquei aqui, né, é o parâmetro de correlação, tá? Então, é o parâmetro que vai mostrar essa correlação a mais que tem entre as respostas aí para beta binomial, tá? Para beta binomial. Então, o modelo de mistura é isso, pessoal. Você tem, então, o modelo de mistura é isso. Você tem uma distribuição, uma variável aleatória condicionada, né? Que segue, por exemplo, uma Poisson ou uma binomial. E quando você vai estudar a marginal, né? A marginal, você vai ter que considerar ali, dentro dos parâmetros dessa binomial e da Poisson, elas não são mais constantes, né? Esses parâmetros. Então, você está supondo uma variável aleatória para eles. Então, essa variável aleatória aí vai ser aquela que vai nos dar a mistura, né? Então, vão ser, por meio dessas variáveis aleatórias, desses parâmetros, né, das contagens aí, né, da Poisson ou da proporção da binomial, que vai conseguir acomodar a superdispersão, tá? São esses que vão conseguir acomodar a superdispersão.